Muito bom dia, meus amores. E aí, como foram aí o fim de semana de vocês? Foram legais? Foram bem? Então, conta pra Pro aí que a Pro quer saber. Hoje vamos iniciar aqui os nossos estudos com a aula de português. É isso mesmo, vamos estudar português hoje. E sabe qual é o assunto de hoje? O gênero do substantivo. Vamos aprender? Quando nós falamos em gênero do substantivo, nós nos referimos ao masculino e ao feminino, porque os substantivos eles podem ser do gênero tanto masculino quanto do gênero feminino. E quando nós estamos falando de masculino, estamos nos referindo a menino, homem, rapaz, moço, e ao feminino, menina, mulher, moça, garota, não é isso? Então, resumindo aqui, masculino é para menino e feminino é para menina. E observe uma coisa aqui, antes dos substantivos femininos, pois é que eles são classificados assim, o que nós podemos colocar aqui? Os artigos, quais são eles? O a, o as, uma e umas. Então, sempre que for necessário adicionar um desses artigos antes do substantivo, significa que esse substantivo ele vai ser feminino. Observe aqui alguns exemplos que a Pro trouxe para vocês aqui, olha só. Vendo a turma jogar bola. Você não fala vendo o turma, nenhum turma. Você fala vendo a turma jogar bola. Então, aqui é o artigo que está antecedendo o substantivo, que é turma. Já que o artigo é a, não é isso? Esse substantivo vai ser determinado como substantivo feminino. Olha só aqui, ó, na segunda frase, encontrei as gaivotas voando no céu. Você não fala os gaivotas, você fala as gaivotas. Então, as é um artigo ali feminino. Então, se o artigo está no feminino, o substantivo também estará no feminino. Uma bolsa estava no chão. Bolsa é o substantivo o quê? Feminino, que vem antes de bolsa, o artigo uma. Comprei umas flores para você. A mesma regra. Se o artigo estiver no feminino, o substantivo também será um substantivo feminino. Já, né, quando nós estamos falando do substantivo do gênero masculino, observe aqui, nós podemos colocar os seguintes artigos: o, os, e uns. Esses artigos aqui são artigos masculinos. Já o a, as, uma e umas são artigos femininos. Então, eles que vão ali determinar em primeira mão o gênero do substantivo que vai vir logo após a eles. Observe aqui na primeira frase. Prefiro o futebol tradicional. Futebol é o substantivo dessa frase. O é o artigo que vem antecedendo esse substantivo. Se o o é um artigo masculino, significa que o substantivo também vai ser uma palavra, né, do gênero masculino. A mesma coisa aqui, os sapatos estão à venda. Você não fala as sapatos, você fala os sapatos. Caso não tivesse aqui esse artigo, tivesse somente a palavra sapatos, logo você iria raciocinar qual é o artigo que você usaria para definir esse substantivo. Você falaria a sapatos? Você falaria uma sapato? Umas sapatos? As sapatos? Não, você falaria o quê? Os sapatos, porque está também no plural, né? Tem que ter a concordância. Vamos lá observar outras frases que a Pro trouxe aqui para você entender melhor. É possível que em uma das frases haja mais de um substantivo, claro, e também mais de um artigo. Mas o que nós precisamos determinar é o seu gênero, dependendo ali do gênero do artigo. Observe aqui. O cachorro tem um osso. O artigo masculino, cachorro, substantivo do gênero masculino. Artigo do gênero masculino, portanto, osso também será um substantivo do gênero masculino. Na minha casa tem uns gatos, substantivo do gênero masculino. Nesta mesma frase, tem um outro substantivo que nós podemos determinar aqui como feminino. Observe aqui a palavra casa. Você não fala o casa nem uns casa, você fala a casa. Então, aqui nessa frase nós temos um substantivo do gênero feminino e um substantivo do gênero masculino. Tá vendo como isso também é possível? Os meninos causaram danos. Os, artigo masculino. Menino, substantivo do gênero masculino.
Deixei uns documentos lá dentro, a mesma coisa, a mesma regra. Para sua segurança, use o cinto. Então, resumindo aqui novamente, os substantivos são classificados em gênero masculino e gênero feminino. Para determinar ali, o seu gênero, nós também podemos fazer o uso dos artigos, sendo os artigos a, as, uma e umas, artigos do gênero feminino, portanto, eles vão vir antes de substantivos que também estão no gênero feminino, né? Já os artigos o, os, e umas, uns, são artigos que estão no gênero masculino, portanto, irão anteceder os substantivos do gênero masculino. Observe aqui, essa tabela que eu trouxe para vocês. Sem o artigo, é quando nós conjugamos aqui o substantivo, né, em seus dois gêneros. Tem ali o seu feminino e tem também o seu masculino. Aldeão está no masculino. Aldeã está no feminino, né, relacionado à mulher. Aldeão está relacionado a homem. Anão, masculino, que é também relacionado a menino, homem, garoto, não é isso? Já anã vai estar no feminino. Masculino, poeta. Feminino, poetisa. Masculino, duque. Feminino, duquesa. Herói, heroína. Elefante, elefanta. Réu, ré. Observe aqui, tá vendo? Que há semelhança, porém o gênero ele é modificado, relacionado ali com a natureza do gênero na qual o substantivo está se referindo. Patrão, patroa, editor, editora, homem, mulher, mestre, mestra, parente, parenta, órfão, órfã, ladrão, ladra, sogro, sogra, zangão, abelha, compadre, comadre e juiz, juíza. É possível também nós transformarmos frases, né, que estão em um gênero para outro gênero. Por exemplo, juiz. O juiz julgou a minha causa. Como foi que eu me referi ao juiz? Com um artigo, não é isso? Comecei com o artigo o, antecedendo o substantivo. E se eu fosse passar para o feminino, como ficaria? A juíza. Um artigo ali feminino. A juíza julgou, né, o caso. E aí, sucessivamente, observou que aqui cada substantivo tem o seu masculino e o seu feminino? Pois é, mas eu quero explicar outra coisinha para vocês aqui. Observe uma coisa, essa observação. Alguns substantivos possuem a mesma escrita tanto para o feminino quanto para o masculino, pois é. E acredite, nós já estudamos sobre esse tipo de substantivo, né? Quando nós estávamos lá estudando o grau do substantivo, né? Antes do grau do substantivo, nós aprendemos sobre o substantivo e os tipos de substantivo. Entrou aqui também esse contexto e vocês vão relembrar hoje. Esses substantivos, eles se diferenciam através do artigo que os acompanha. E que substantivos são esses? Substantivos comuns de dois gêneros. Lembra que eu falei para vocês que eles são uniformes? Pois é, a sua escrita não muda. Serve ali para os dois gêneros. O que muda? O artigo que o antecede. Por exemplo, jornalista é um substantivo que não está definindo ali o seu gênero. Para que o seu gênero seja, então, determinado, o que eu vou precisar fazer? Colocar um artigo. Se eu quiser me referir ao feminino, ou seja, mulher, quais são os artigos que eu posso utilizar? A, né? Uma. E se eu quiser falar no masculino, é o ou um. Por exemplo, aqui essa tabela, a jornalista feminino ou jornalista masculino. O que foi que mudou aqui? Apenas o artigo, a sua escrita permaneceu inalterada. A mesma coisa se repete nesses outros substantivos aqui, que nós chamamos de substantivos comuns de dois gêneros, né? Isso serve tanto para um gênero quanto para o outro gênero. Por exemplo, aqui, a cliente ou cliente, a artista ou artista, a dentista e o dentista, a estudante e o estudante, a pianista
e o pianista. Entenderam direitinho, meus amores, que os substantivos possuem gêneros e o uso do artigo é muito importante para caracterizar também aí esse gênero quando ele não é definido. Pois é, para colocar numa frase, né, isso em um texto, é necessário também ter esses conhecimentos para não acabar escrevendo errado. Essa aula aqui foi bacana, a nossa aula de português de hoje, tá bom? Fique aí, que eu vou trazer para vocês aqui aquele recadinho gostoso que a Pro traz todo dia que a gente tem aula, né, de segunda a sexta, exceto o dia da videoconferência, para vir trazendo aqueles recadinhos legais sobre proteção do coronavírus. Pois é, beijo, fica aí, até daqui a pouquinho. Então, meus amores, eu sempre venho dizendo a vocês, né, fiquem em casa, mas caso precisem sair rápido, né, com o caso de urgência, usem a máscara. Por quê? Observe aqui a importância da máscara. Essas pessoas que estão do nosso lado esquerdo são as pessoas que estão contaminadas com o vírus, ok? Mesmo não apresentando sintomas. Já do nosso lado direito, são as que estão aí saudáveis, que não têm o vírus. O que acontece? Quando a pessoa que está doente não usa máscara e outra próxima a ela, saudável, está com máscara, há um risco muito alto de contaminação, mesmo a pessoa ali estando com máscara, pois é, de 70%. Já quando o doente está com máscara e a outra pessoa saudável não está, há um risco menor, mas ainda existe, de 5%. E quando as duas pessoas estão com máscara, né? Tanto o doente quanto o saudável, há também a chance de ser infectado, porém, a chance é menor, de 1,5%, tá vendo aí? Então, é melhor a gente não arriscar, né? Sempre se protegendo contra o coronavírus, meus amores. Beijão! Legal e bacana esse recadinho que a Pro trouxe para vocês hoje, né? Pois é, fiquem ligadinhos aí de retaguarda, sempre em posição aí de soldado, se protegendo contra o coronavírus. E quais são as armas desses soldados? Pois é, a máscara, né? Água e sabão, o álcool em gel e a proteção acima de tudo. Então, depois desse nosso recadinho aí legal sobre o coronavírus, vamos continuar as nossas aulas com a revisão de português. Pois é, hoje vamos revisar aqui a ortografia novamente aqui do tem ou tem, para ficar aí na sua memória, para você não esquecer nunca mais e guardar com você para o resto da vida, quando precisar ali passar em um concurso que vai determinar ali o destino da sua vida, você vai lembrar desses assuntos que você estudou aqui com a Pro. Vamos lá? Lembrando aqui que o tem, né, sem o acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho que vem em cima da vogal E. Quando ele não vem com o acento circunflexo, o que acontece? É quando nós utilizamos ele no singular. Lembra que a Pro falou, né? Escrevemos o tem sem o acento circunflexo quando nós conjugamos ele no singular. O que é singular, para você que lembra, é quando diz apenas uma pessoa, um objeto, não é isso? Ou um ser. Então, quando representa ali a unidade, colocamos o tem sem o acento. Observe aqui, ó, o caderno. Quantos cadernos? Apenas um caderno, então está no singular. Eu uso o tem sem o acento, completando aqui para essa fala. O caderno tem muitas folhas. A mesma coisa aqui de Benjamin. Tem quantas pessoas? Apenas uma pessoa. Se tivesse Benjamin e seu irmão, seria o que? Mais de uma pessoa, não estaria no singular. Aí seria outra regra para o tem, mas como só tem uma pessoa, utilizamos o tem sem o acento, sem o chapeuzinho no E. Então, ó, Benjamin tem uma linda cadela. Olha, a Pro colocou um E ali, foi erro de digitação, rapidinho que a Pro bateu o dedo e saiu a vogal E, tá bom? A maleta tem uma boa segurança. A caixa tem uma dúzia de doces. Seguem todas aqui a mesma regra. Estando no singular, nós utilizamos o tem sem o acento. Já o tem com o acento circunflexo, que nós gostamos de chamar de chapeuzinho no E, já é o contrário, quando nós estamos ali nos referindo a quantidades mais do que um, né? Não estão mais no singular, e sim no plural. Mais de uma pessoa, mais de um objeto, mais de um ser, né? Como a Pro estava dizendo para vocês na aula. No nosso vocabulário, escrevemos o tem com o acento circunflexo quando nós conjugamos ele no plural.
Vamos observar aqui alguns exemplos que a Pro trouxe para vocês. Eu sempre venho trazendo exemplos bacanas, ó. As portas têm boas maçanetas. As portas são mais de uma, não é isso? Por ser mais de uma, está no plural. O tem, obrigatoriamente, eu preciso escrever ele com o acento. Se eu colocar ali sem o acento, né? Ele vai estar errado. Eu estou fazendo uso errado da ortografia. Ana e Beto. São quantas pessoas aqui que nós estamos vendo? Ana, uma pessoa. E Beto, mais outra pessoa. 2 pessoas, não é isso? Então, não é mais de um. Não é mais no singular, e sim no plural. Por isso, eu tenho que usar o tem com o chapeuzinho, isso mesmo, com o acento circunflexo. Ana e Beto têm figurinhas. Observe aqui que às vezes a gente lê muito rápido e se atrapalha. Há uma pequena parte aqui da nossa frase que está no plural. Como assim? Figurinhas, né? Se tivesse somente Ana tem figurinhas, vocês iriam confundir figurinhas no plural, não é isso? Mas observe que nós estamos falando de quem? De Ana e não das figurinhas. Se nós estaríamos colocando aqui Ana, apenas uma pessoa. Os pássaros têm asas para voar. Os pássaros, mais de um pássaro, não é isso? O tem com acento, sempre repetindo a mesma coisa para você não esquecer, hein? As mulheres têm cabelos longos. Tá vendo aí que bacana, que legal? Essa ortografia que a Pro trouxe para vocês aqui. Então, revisando aqui a ortografia, foi bem rapidinho, bem bacana, coisa prática, já que vocês já sabem, foi só para relembrar. A Pro vai deixar aqui o diário de hoje, né? Segunda-feira. Atividade de português no caderno. Livros de português, páginas 129 e 130, né? Observe aí direitinho. E eu tenho um recadinho para vocês hoje. Vocês vão estudar bastante essa ortografia do tem com acento e sem acento, ok? Para o ditado de frases que eu estarei fazendo com vocês. Sabe aonde? Na videoconferência. Pois é, então, ó, se esforcem, estudem, ok? E não perguntem, Pro, isso vale nota? Vocês sabem que toda tarefa que vocês realizam, tudo nisso que vocês fazem na escola, vale nota. Quando vocês estavam vindo para a escola, em classe, a tarefa de classe tinha uma pontuação e a de casa também tinha outra pontuação. Até mesmo o fardamento de vocês tem pontuação. Pois é, vocês sabiam disso? Então não perguntem para a prova se vale nota. Claro que sim, né? Não se preocupe que tem um quadro avaliativo bonitinho para a prova preencher para você. Então, meus amores, nós ficamos por aqui hoje, ok? Estudem bastante aí a ortografia para o nosso ditado de frases. Beijão e até a próxima. Estudem, meus amores.